Bom dia, este é o programa Reinar em Vida, uma realização da Igreja Evangélica Verbo da Vida em Rio Doce. Nós trazemos para você todos os sábados, das 8 até as 8h30, a Palavra da Fé. Nós sabemos que fé é aquilo que agrada o coração do nosso Deus. Eu tenho certeza que até o final deste ano, Deus irá realizar grandes coisas na minha e na sua vida. Fique atento, porque essa boa nova tem salvado a vida de milhares de pessoas e eu te convido agora a conferir comigo o Momento Rema. Eu conheci o Rema Rio Doce através de Carol. Ela foi na minha igreja falar um pouco sobre o Rema e naquele dia eu criei expectativas em Deus para o que Ele poderia fazer comigo através dessa escola. Depois de algum tempo que eu estava na igreja, que eu fiz o Rema, acho que foi uns 6 meses, eu fui levantada como líder do teatro e eu percebi, que fazer o Rema naquele momento foi muito importante. Eu precisava de informações em Deus. Eu via que aquilo que eu tinha aprendido no Rema eu podia usar. E não só no Rema, não só na igreja. Eu também usava isso no meu dia a dia. Apareciam oportunidades diversas para eu ministrar para pessoas. Era coisas de Deus mesmo, para aplicar aquilo que eu estava aprendendo justamente naquela matéria. Eu estava aprendendo a estudar no Rema, ele é importante. Porque através do Rema, coisas na sua vida são liberadas, patamares em Deus são liberados. Porque às vezes, Deus quer algo pra você, Ele tem chamado você pra coisas e você não consegue, entender como você vai chegar lá. Mas o Rema, ele te ajuda a não só, estar pronto, preparado para o seu chamado, mas ele te ajuda a estar preparado para todas as coisas da sua vida. Porque você não só aprende as coisas no Rema, mas você aplica diretamente relacionado às aulas. Quando você aprende nas aulas, você já está aplicando aquilo na sua vida. A oportunidade de aplicar isso na sua vida diariamente, isso faz com que a sua vida seja totalmente diferente após o Rema. O Rema mudou a minha vida. É maravilhoso vermos o que a Palavra da Fé tem feito na vida de inúmeras pessoas. Eu te convido agora, através do Minuto Missionário, a conhecermos os missionários Jussier e Joanice, que têm sido uma grande bênção na Terra do Sol Nascente, lá no Japão. Minasan konnichiwa! Glória a Deus, graças a Deus pelas intercessões de vocês. Nós sabemos que há uma graça muito grande para isso acontecer, né? Nós somos gratos também às colaborações, às intercessões que vocês têm feito a nosso favor, né? Muito obrigada mesmo. Isso mesmo, amados, porque as nações, povos, línguas, tribos estão clamando por essa palavra e venham nos ajudar. Se você ainda não veio no Japão, venha, há portas abertas para você aqui. Venha nos ajudar. Nós estamos abrindo pontos de pregação. Em breve teremos uma igreja da fé aqui, Verbo da Vida no Japão. Estamos trabalhando com afinco, com dedicação e, amado, nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Nós contamos com você. Amém. Obrigado aí ao Bispo Guto, ao Apóstolo Guto, Mama Jane, Suelen, toda a equipe do ministério e a todos os professores que já vieram aqui. Muito obrigado. Deus é muito bom! Uhul! Aleluia! A Hora da Palavra hoje está imperdível. Teremos uma nova ministração através da vida do pastor Cleone Filho. Pegue sua Bíblia e não saia daí que nós voltamos já já.
A Associação Crescer Mais está sediada na cidade de Olinda. A associação, que visa ajudar famílias da nossa comunidade, já existe há 4 anos e tem trabalhado com diversos projetos, alguns fixos, a exemplo do projeto Pequeninos e da Escola de Música Crescer Mais, e alguns periódicos, a exemplo do curso de alfabetização para adultos e do projeto Mulher Virtuosa. Eu quero te convidar, através dessa matéria, a você conhecer um pouquinho mais do que tem sido realizado através dessa associação. Com a intenção de prestar assistência social aos necessitados, nasce a Associação Crescer Mais, uma associação sem fins lucrativos que tem como missão fazer o que Cristo fez na Terra, o bem. Um dos projetos fixos é o Pequeninos, em funcionamento na congregação da Verbo Rio Doce, em Amaro Branco. Meu nome é Lidiane Gomes, e eu sou coordenadora do projeto Pequeninos Olinda. O projeto Pequeninos, ele nasceu na Paraíba, em Soledade, através da vida do pastor Jairo e Pamela, um projeto que tem crescido muito lá, tem sido algo maravilhoso naquele lugar. Através da ONG, na verdade a gente fez uma parceria e colocamos em prática esse projeto aqui na congregação do Amaro Branco. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 14 às 17 horas, e a nossa rotina, na verdade, é diferenciada porque nós trabalhamos com reforço escolar e, no segundo momento, nós trabalhamos com algumas didáticas, como inglês, matemática, conduta, estudo bíblico, e uma vez na semana a gente tem um momento esportivo, onde eles, na verdade, fazem atividades físicas. Na verdade, é uma atividade onde tem uma grande interação entre eles e uma comunhão maravilhosa. Na verdade, o projeto, eu costumo dizer, e eu tenho certeza que nasceu do coração de Deus. Na verdade, Deus ele tem um plano muito lindo para esse bairro, na verdade, o bairro do Amaro Branco. E essas crianças que frequentam o nosso projeto são crianças aqui mesmo do bairro do Amaro Branco, são crianças carentes. Tem crianças que são filhos de membros da nossa igreja, mas também de pais que não são membros nossos, mas que nós temos recebido grandes testemunhos de tudo aquilo que nós temos trabalhado, da mudança em si da criança, no comportamento, da forma de amar seus pais, na escola. Há um desenvolvimento maior, porque nós temos ajudado eles aqui. É um projeto que tem ajudado muitas famílias daqui do bairro do Amaro Branco. Temos trabalhado também com uma prevenção, e, na verdade, uma prevenção para que não entre em caminhos que não são devidos, na verdade, porque eles têm familiares que estão envolvidos nessa área, mas aqui o nosso trabalho é um trabalho preventivo. Na verdade, pregamos a palavra de Deus, ensinamos muito a palavra de Deus, porque nós sabemos que com a palavra de Deus eles estão seguros. Porque o nosso objetivo é fazer um trabalho excelente, não só para beneficiar as crianças e as suas famílias, mas para que o nosso Deus seja exaltado. O outro projeto fixo é a Escola de Música Crescer Mais, em funcionamento na Igreja Verbo da Vida, em Rio Doce, todas as terças. A Escola de Música começou no coração de Deus, passando pelo coração do pastor. Há aproximadamente 10 anos atrás, com o nome de Verbo Music. Chegamos a ter até 85 alunos. Desde lá, a gente tem conseguido ensinar a adolescentes, a crianças, a jovens, e eles têm se tornado, muitas vezes, o protagonista da coisa, passando a ser até professores. O Celebrando a Verdade hoje, ele é formado por pessoas que foram membros dessa escola, foram alunos dessa escola, e alguns são professores. O departamento de música da igreja também, e o departamento de adolescentes. A proposta da Escola de Música é ensinar de forma rápida, não tendo aquela teoria tão profunda e às vezes cansativa de início, assustadora e desmotivadora às vezes, não desconsiderando a mesma, mas por nós ensinarmos de uma forma mais prática, no primeiro dia você já tocar uma música, no primeiro dia você já tocar um ritmo, isso faz com que não desestimulem essa ânsia que o adolescente tem, que o jovem tem, a criança tem de já tocar. Fica mais fácil, fica mais aceitável a teoria. Uma ideia que a gente tem é de incluir pessoas. Para isso que criamos o sistema de mantenedores. Os mantenedores, que temos mais de 10, eles sustentam as mensalidades desses alunos que não conseguem, não têm recursos para pagar. Nós temos mais de 35 alunos
5 professores, temos todos os instrumentos para todas as matérias que ensinamos, que são contrabaixo, bateria, violão, teclado, percussão, guitarra, cavaquinho e canto. A Associação Crescer Mais ainda não tem parceiros. Se você quiser se unir a esse propósito e se tornar participante dessa grande obra, seja como pessoa jurídica através da sua empresa ou como um mantenedor através de pessoa física, você pode entrar em contato com a associação através do 081 3431 2539 ou através da página no Facebook, onde você pode acompanhar fotos dos projetos que são realizados e daquilo que tem sido planejado por essa associação. São iniciativas como essa que nos ajudam a fazer um presente melhor e um futuro diferenciado. Fique agora com boas práticas. Deus tem uma nova porção para nós nesse dia e eu espero que você esteja com expectativa, porque o pastor Cleone Filho trará uma palavra abençoada para nós nesta manhã. Vamos falar sobre perdão. E sabe que o crente deve praticar isso. Isso é um princípio poderoso, querido, que vai fazer com que você ande em liberdade. Ande na liberdade que Jesus Cristo já conquistou para mim e para você, para que possamos andar em perdão, querido. Temos que deixar o amor de Deus fluir, a compaixão de Deus fluir, e este amor já foi derramado no nosso coração. Está comigo? Mas vamos ler aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 3, que diz o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ok? Então, o Senhor disse assim para os discípulos, os apóstolos, né? Se teu irmão pecar contra você, você deve repreendê-lo, e se ele se arrepender, você deve perdoar. Se ele pecar contra você 7 vezes durante o dia, e 7 vezes ele tiver arrependido, então você deve perdoar. Diga, simples assim. Só, querido, que eu sei, né, que na prática, muitas vezes as pessoas imaginam que isso é difícil de viver, mas a Bíblia diz que os mandamentos ou os princípios do Senhor não são penosos, não são pesados, querido, é algo prazeroso, é uma questão de decisão. Então, quando você decide viver o que Deus diz, a graça vai estar sobre você para te capacitar para você cumprir o que Ele já disse. Está comigo? Então, o que é perdoar? Perdoar é tornar a pessoa que te machucou isenta de culpa. Ou o seu devedor, né? Você tornar ele com a dívida quitada. Está comigo? Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí ele traz uma parábola, querido, para abrir, né, um leque sobre essa prática do perdão, porque perdoar é tornar a pessoa que te ofendeu isenta de qualquer culpa e deixá-la livre, amém? Então ele diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, querido, esse servo aqui tinha uma dívida para com o seu senhor de 10.000 talentos, e era algo que ele não tinha condição de pagar.
E aí, querido, o que foi que ele fez? Ele rogou por paciência. Ele tinha até uma disposição no seu coração de pagar aquela dívida, só que ele não tinha condição de pagar. E ele rogou por paciência, só que o seu senhor, por entender que ele não conseguiria saldar a dívida, se compadeceu dele. E compadecendo-se do seu servo, a Bíblia diz que ele perdoou-lhe toda a dívida. Amém? Diga assim, perdoou toda a dívida. Ok. Então no versículo 28 diz, saindo porém aquele servo, o servo que foi perdoado pelo seu senhor, de uma dívida que ele não tinha condições de pagar, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo que acontecera. Então o Senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. E então, querido, estamos aqui com uma situação onde um servo foi perdoado de uma dívida que ele não tinha condições de pagar, e de repente ele sai e encontra com um conservo seu, que deve muito menos do que ele devia ao seu senhor, e da mesma forma que o servo pediu ao seu senhor paciência, suplicou, e o seu senhor, movido por compaixão, perdoou a sua dívida, da mesma forma esse conservo também pediu paciência. Só que o servo que teve a sua dívida perdoada, não teve compaixão do seu conservo. E aí o que acontece? Os companheiros que presenciaram aquilo, chegaram para o seu senhor e relataram o que havia ocorrido. E o seu senhor, indignado com aquela situação, lançou aquele servo diante dos verdugos, que significa dizer torturadores. E eu quero te dizer algo, quando você é ofendido por alguém, seja por palavras, por atos, né? Seja até mesmo, querido, nas questões financeiras, né? E você de repente empresta um dinheiro para alguém e essas pessoas não te pagam, ou a pessoa não te paga o dinheiro que você a emprestou. E eu sei que às vezes, querido, a natureza humana ela não consegue, muitas vezes, lidar com essa situação com amor, com alegria, porque a natureza humana ela é egoísta. Mas para todos aqueles que nasceram de novo, você tem dentro de você a natureza divina. E a natureza divina ela é carregada de compaixão. E nós temos que saber lidar com essas situações. Porque todos nós, querido, passamos por situações adversas nos nossos relacionamentos. Seja ele no âmbito conjugal, no âmbito, querido, familiar, seja ele até mesmo dentro da igreja, seja ele no ambiente de trabalho. Muitas vezes acontecem situações que querem nos entristecer, quer trazer mágoa para mim e para você. Só que nós temos que ter cuidado, querido, e aplicar esse princípio poderosíssimo, que tanto traz liberdade para a pessoa que é perdoada, como para a pessoa que o está perdoando. Porque o servo, querido, que devia e não tinha condições de pagar, ele estava, de certa forma, numa prisão, ele tinha uma dívida. Ele estava numa condição de devedor. E o seu credor perdoou aquela dívida, e ele sai e encontra com um conservo, e aí ele já está na situação de credor, e tem alguém que está lhe devendo, e ele não tem a mesma atitude. E sabe que esses verdugos, a Bíblia diz que é como se fosse o carcereiro, que você está dentro de uma prisão, e ele faz uso de tortura, para te trazer, ou para arrancar de você, a verdade. E eu quero te dizer, dentro do reino do Espírito, o que são essas torturas? Porque você está magoado, você está ressentido por algo que te aconteceu, e você não está perdoando a pessoa que te ofendeu. Aí você fica com insônia,
você fica com o seu sistema nervoso abalado, você fica com raiva, porque está sendo torturado pelos verdugos. E Deus não quer, estando nós em Cristo Jesus, vivamos dessa forma aqui na face da terra. É por isso que nós somos nascidos de novo, e nascidos de novo, nós temos toda a capacidade de reinar em vida, mas nós só vamos reinar em vida, reinando em Cristo Jesus. E reinar em vida em Cristo Jesus é seguir os passos de Jesus Cristo. Está comigo? Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, ele está dizendo, caso você tenha algum motivo, caso você tenha razões, né, de queixa contra alguém, contra seu irmão, ele não está dizendo aqui que você deve simplesmente começar a propagar aquilo que o irmão fez e que te ofendeu. Ele está dizendo, caso você tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais? Vós. Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Se você não vive uma vida praticando o perdão para com o próximo, esse tipo de sentimento vai aflorar na sua vida. Ressentimento, amargura, está se lembrando e se machucando, estando magoado por algo que alguém fez que te ofendeu. E às vezes, querido, tem coisas que aconteceram na sua vida que já faz 10 anos, e você ainda se lembra e fica sofrendo por aquilo que alguém fez que te machucou. Mas eu quero te dizer, hoje é o dia que você está recebendo essa palavra, e debaixo dessa unção, e vai trazer liberdade para você, porque você está conhecendo a verdade, e a verdade está te libertando, e você vai praticar o perdão, e você vai se tornar uma pessoa livre, não será mais atormentado pelo torturador. Porque o que acontece, querido, quando a pessoa está amargurada? O que acontece, querido, quando você está guardando mágoa no seu coração? Vai acontecer exatamente isso, gritaria, e às vezes gritaria dentro de casa, às vezes gritaria no trabalho, às vezes, querido, no relacionamento familiar, porque você quer ter razão. E eu quero te dizer algo, querido, quem tem razão é a Bíblia. Amém. Aí ele diz, antes, em vez de você estar com gritaria, com cólera, com ira, com blasfêmia, e bem assim toda malícia, antes, versículo 32, ele diz, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele diz, antes, sede compassivos, antes, ande perdoando uns aos outros. Agora, querido, deixa eu te falar um negócio. Certa feita, Jesus curou um paralítico, e ele disse assim, perdoados estão os teus pecados. E algumas pessoas não se conformaram com isso e disseram, só um pode perdoar pecado, que é Deus. E ele disse, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado, eu vou dizer a esse paralítico, não é? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então deixa eu falar algo para você, querido. Vamos voltar para a parábola, não precisa abrir lá, mas voltando para a parábola. Então, aquela parábola, querido, do credor incompassivo, aquela parábola onde o servo devia 10.000 talentos e não tinha condição de pagar, ela retrata na realidade, né, a dívida que eu e você, enquanto pecadores, tínhamos para com Deus. E nós não tínhamos condições de pagar, porque nenhum ser humano, querido, consegue obter a salvação com os seus próprios esforços. A salvação, ela é gratuita e está disponível em Jesus Cristo. Amém? Então, toda a humanidade, querido, estava destituída da glória de Deus, mas Jesus Cristo veio e pagou o escrito de dívida que era contrário, que constava
contra mim e você, contra toda a humanidade. Aí ele diz, assim como ele nos perdoou, nós devemos perdoar o próximo. Então, o conservo, dentro da realidade, querido, de reino de Deus, é o nosso irmão, é o nosso próximo, é o nosso parente, é o nosso colega de trabalho, é o seu amigo da faculdade, é o seu irmão dentro da família e sua irmã, que às vezes, querido, diz algumas coisas que não te agrada. E qual é o seu posicionamento? Porque perdão, querido, é um ato de fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se queremos agradar a Deus, nós temos que praticar o perdão para com o próximo. Assim como Ele nos perdoou na cruz do Calvário. Amém, queridos? Quem aqui tinha condição de pagar o preço pelos seus pecados? Ninguém. Nenhum ser humano. A Bíblia diz que só existe um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus Cristo. E eu quero falar para você que está nos assistindo nesse programa. Jesus ama você. Deus não está com raiva de você. Ele já providenciou perdão para os seus pecados. Simplesmente creia nisso. E se você receber Jesus Cristo como seu Senhor, você se tornará uma pessoa salva, se tornará filho de Deus. E o seu pecado será perdoado. Porque entenda algo sobre o perdão, querido. A pessoa que te ofendeu, a Bíblia diz que tem que se arrepender. Assim como um pecador, que era a nossa condição antes de estarmos em Cristo Jesus, eu tive que me arrepender, reconhecendo que era um pecador, e receber Jesus Cristo. Porque reconhecendo que era um pecador, eu estava reconhecendo que eu estava falhando para com Deus, e diante de Deus. E aí o que acontece? Houve um julgamento. Só que nesse julgamento eu fui absolvido, porque Jesus pagou o preço. Está comigo, querido? Então, quando a pessoa erra para com você, você deve ter uma conversa com essa pessoa. E você está na posição, querido, até mesmo de julgar aquela situação, não para condenar, não porque somos juízes para condenar ninguém, mas você está ali numa posição, querido, de credor, porque você que é o ofendido. E na posição de credor, você tem que deixar a compaixão de Deus fluir, assim como Deus deixou a sua compaixão fluir através de Cristo Jesus para mim e para você. E aí você deve simplesmente dizer, rapaz, eu reconheço que você errou, mas eu quero te dizer algo. Você está arrependido? Estou arrependido. Então, eu te perdoo e te amo. Mas, pastor, como é que eu sei que perdoei a pessoa? Você vai saber, porque muitas pessoas querem se sentir bem para com a pessoa que lhe ofendeu, para depois liberar perdão. Mas não é assim, porque é pela fé, e o perdão não envolve seus sentimentos, envolve fé, envolve a palavra. Mesmo que você esteja, querido, naquele desconforto nas suas emoções, e você está, porque a Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, você deve ir até ele, deve ter uma conversa. Amém? E ali deve haver um confronto. E a ideia ali é como se fosse um julgamento, não para você condenar ninguém. E aí o que é que acontece? Você simplesmente libera perdão, porque existe uma instrução na palavra de Deus. E eu garanto que depois que você liberar perdão, os sentimentos que antes estavam desfavoráveis, que estavam te torturando, eles vão desaparecer. E a alegria vai fluir. Amém, queridos? Porque você não se sente bem para depois perdoar, mas você perdoa e depois já se sentir bem. E eu vou esquecer daquilo que a pessoa fez? Algumas vezes não. Algumas vezes eu quero te dizer que o nosso adversário, ele vai trazer pensamentos, te lembrando de coisas que pessoas fizeram no passado que te machucaram. Mas como é que eu sei que já perdoei? Quando isso vier, querido, você não tem nenhum sentimento de amargura, nem de ira, nem de cólera, nem pensa em gritaria, fazer confusão. Você simplesmente desconsidera aquele pensamento e vive em paz com a pessoa. Amém? A continuidade desta ministração você verá no próximo sábado. Até lá, podemos nos encontrar nos nossos perfis nas redes sociais. Deus te abençoe.
Música